Olá e bem-vindos ao The Whisky Pour. Espero que estejam tendo um bom dia. Meu nome é Dani e hoje estou continuando a minha série sobre as regiões de whisky da Escócia. E hoje nós vamos falar sobre a maior de todas, que é a região de Highlands, Terras Altas em português. Para comemorar a ocasião, eu vou tomar um gole de Edrador 10 anos e vamos passar por algumas curiosidades sobre Highlands. Quais marcas eu recomendo, alguns mitos mal compreendidos dessa região e as categorias de sabores. É uma categoria muito vasta, então temos muito o que analisar, então vamos direto ao assunto. O whisky das Terras Altas existe há muito, mas há muito tempo, a região foi quase o único lar da destilação ilegal. Era super remoto, rústico e repleto de pequenas comunidades agrícolas. Era o lugar ideal para esconder alambiques ilegais. Era o lugar ideal para evitar qualquer tipo de fiscalização. O whisky daquela época era bem diferente do estilo atual da região de Highland. Era muito mais forte e ardente e bastante turfado. E esse era justamente o estilo do whisky das Terras Altas naquela época, até o Ato de Impostos de 1823, que viabilizou a legalização da destilação. E isso mudou o estilo de como o whisky das Terras Altas passou a ser. Nesse momento, quando o whisky pôde ser produzido legalmente, em grande escala, de forma prática, começaram a surgir as destilarias costeiras. Naquela época, era a forma mais fácil de transportar o whisky pelo mar, principalmente antes do trem facilitar o transporte terrestre dentro da Escócia. E algumas das melhores histórias e jornadas das destilarias das Terras Altas vêm da região costeira. Oban foi fundada em 1794 e toda a cidade e vila meio que cresceram ao redor da destilaria Oban. A destilaria agora fica entre o porto e um penhasco. É pequena, mas muito icônica, a destilaria Oban, né? Old Pulteney é uma outra que fica lá em Wick. E ela meio que surgiu na mesma época em que a cena da pesca estava começando a crescer. Então esse clima costeiro, salgado e marítimo, acabou se tornando parte da sua identidade. E o próprio whisky tem um sabor bem salino, com aquele toque de mar, sabe? E é super famoso por isso. As Terras Altas, obviamente, é uma área muito grande, então diferentes regiões dali têm perfis de sabor diferentes. Muitas das outras regiões de whisky têm estilos muito distintos pelos quais são conhecidas e famosas. Mas como ali é muito grande, isso varia muito de região para região. Aqui está uma explicação bem simples sobre o sabor do whisky de cada região das Highlands. Você tem áreas costeiras, como Old Pulteney ou Oban, e esses whiskies costumam ter um sabor marítimo, digamos. Você acertou, eles têm um sabor salgado, aquele toque de brisa do mar, geralmente são um pouco cítricos e tem aquele frescor. Esse é o tipo de whisky que eu, pessoalmente, gosto de beber quando visito lugares como a praia ou quando estou de férias. Porque, bom, já é bem autoexplicativo, né? Eles têm esse clima bem costeiro e combinam perfeitamente com o ambiente à beira-mar. Quando vamos para o norte das Terras Altas, geralmente encontramos sabores mais cerosos e encorpados. Se você já provou o whisky da Clynelish, esse é provavelmente o maior exemplo disso. Ela foi originalmente construída na propriedade do Duque de Sutherland e, com o tempo, ficou muito famosa justamente por esse tipo de whisky com textura cerosa. Indo para o leste, nas Terras Altas orientais, o whisky já costuma ser mais brilhante, com um toque mais fresco, clarinho e com sabor quase que herbáceo. Se você já provou o whisky da Glencadden, e se não, eu super recomendo você experimentar. Sapol KDA é uma destilaria muito subestimada, mas todos os whiskies deles têm essa característica bem clarinha, com um toque herbáceo e esse frescor. É o tipo de whisky que é fácil de beber e apreciar, sem precisar pensar muito. É o tipo de whisky que eu costumo gostar muito de beber no verão, quando está bem quente, diferente de hoje. Embora pareça estar muito bonito, eu posso te garantir que está absolutamente um gelo aqui no Reino Unido. Na parte sul das Terras Altas, o estilo tende a ser um pouco mais adocicado e suave, muitas vezes maltado, mas ainda assim muito acessível, nada intenso ou exagerado. Dinston já é um bom exemplo, assim como a Tullibardine também. Dinston fica em uma antiga fábrica de algodão, e eles usam fermentações bem longas, o que dá aquele sabor bem melado e maltado. Eles têm um estilo cheio de personalidade.
É uma destilaria realmente boa e, de novo, subestimada, com aquele estilo suave, quase como se você estivesse bebendo um abraço. Isso é uma coisa tão brega de se dizer, mas eu vou falar mesmo assim. Na parte oeste das Terras Altas, eles tendem a ser um pouco mais terrosos, às vezes com um pouco de turfa, ainda doces, mas costumam ser um pouco mais herbais. Às vezes, aquele toque de couro, sabe? Coisas assim. Podemos pensar em Ardmurchan ou Ben Nevis. Algumas garrafas de Ben Nevis exemplificam bem esse estilo. Eu quero muito falar de alguns whiskies das Highlands que eu recomendo muito que vocês experimentassem, começando por este que eu tô bebendo, que é o Edradour 10 anos. A Edradour está localizada no sul das Terras Altas. É famosa por aquele whisky adocicado envelhecido em barris de Xerez. Eles são conhecidos pela produção artesanal em pequena escala, e eu acho que eles são a menor destilaria tradicional da Escócia. Eu vou passar para vocês uma lista de whiskies que eu acho que vocês deveriam experimentar. Se quiser algo no estilo Highland, eu diria que o Edradour, mesmo sendo um ótimo whisky e estar bebendo ele agora, ele não é o melhor para começar se você quer experimentar aquele estilo Highland, bem típico, porque ele é um envelhecido em barris de Xerez, algo incomum para um whisky de Highlands. O Glencadam 10 é um whisky bem clássico e puro das Terras Altas. Ele é meio vibrante com aquele toque fresco, quase com um toque de limão, é super fácil de beber. Se você quer algo que realmente tenha aquele estilo Highland, a moda antiga, mas que não seja pesado por conta da turfa ou do barril de Xerez ou algo assim, o Glencadam 10 é uma maneira realmente muito boa de experimentar isso. Dinston 12. Esse aqui tem um toque super agradável. Dinston usa fermentações longas, como eu já mencionei, o que significa que você obtém aquele caráter realmente maltado e suave. Se você quer um whisky que seja bem encorpado, mas que não pareça tão pesado, eu acho que esse equilíbrio é bem difícil de alcançar. O Dinston 12 pode ser uma ótima opção para você experimentar. Old Pulteney 12. Bom, como eu mencionei, eu sempre bebo Old Pulteney quando estou de férias ou quando estou à beira-mar. Old Pulteney 12 é uma ótima introdução a esse estilo marítimo e costeiro de whisky, porque não tem nada de defumado. É só aquele elemento salgado, aquela da brisa do mar. Ele tem um sabor super refrescante, um pouco cítrico, meio salgado. É um whisky bem saboroso, mas ainda com um toquinho de doce passando por ali. Se você ainda não experimentou, ele é realmente fantástico. Clynelish 14. Esse é um whisky excelente para entender o motivo de todo o burburinho em torno da famosa textura cerosa do Clynelish. Sim, ele tem esse toque costeiro e mineral leve, mas muito agradável e elegante. Sim, se você gosta de um whisky com textura, ou se você meio que ainda não entendeu o que é um whisky com textura e quer algo que realmente vai deixar isso bem claro para você, o Clynelish 14 é uma boa escolha porque é um dos whiskies com textura mais marcante que há. Se você já experimentou, você sabe do que eu tô falando. E também tem o Ardmurchan AD. Esse aqui é meio que um coringa. Ele é doce, tem um pouco daquele toque defumado e tem aquela influência costeira. É um whisky das Terras Altas moderno, mas que é muito bem feito, ele é muito bom e ainda tem bastante personalidade. Então é isso, essas são as Highlands. É a maior região da Escócia e com certeza a mais diversa. Quando você entender melhor, vai fazer muito mais sentido. É uma região cheia de joias do universo do whisky. Acho que o próximo episódio será sobre Campbeltown, que é um lugar empolgante, como vocês já devem saber. E eu adoraria saber de vocês aí nos comentários qual é o seu whisky favorito das Highlands. Qual é o seu preferido para beber? Se ainda não se inscreveu, clique no botãozinho de inscrever-se aqui no The Whisky Pour e ative o sininho para receber notificações toda vez que um novo vídeo for lançado. Espero que você tenha um ótimo resto de dia. Te vejo na próxima e me siga para mais.